Você acorda, sente fome, e faz o que sempre fez a vida inteira. Mas e se eu te disser que esse café da manhã comum pode estar sabotando sua saúde todos os dias, sem você perceber? Milhões de pessoas estão cometendo esse erro agora. E o pior, acham que estão fazendo tudo certo. Sono depois de comer, cansaço logo cedo, fome que volta rápido. Isso não é normal. É o seu corpo tentando te avisar. E hoje, você vai entender exatamente o que está acontecendo. Então já deixa o like e se inscreve no canal. Porque o que você vai descobrir aqui pode mudar sua rotina a partir de amanhã. Você acorda, ainda meio sonolento, com aquela sensação de que precisa de algo rápido para começar o dia. Então faz o que sempre fez: pega um pão francês, passa manteiga, prepara um café com açúcar, ou talvez um biscoito, um bolo simples, algo prático, comum, quase automático. Parece inofensivo. Parece até leve. Afinal, todo mundo faz isso. Sempre fez. Mas o que quase ninguém te conta é o que acontece dentro do seu corpo nos primeiros minutos depois dessa escolha. Assim que você dá as primeiras mordidas, esses alimentos começam a se transformar rapidamente em glicose no seu sangue. É um processo silencioso, invisível, mas extremamente rápido. Em poucos minutos, sua glicose sobe como se você tivesse consumido açúcar puro. E o seu corpo precisa reagir imediatamente. Então ele faz o que foi programado para fazer: libera insulina. Muita insulina. A insulina é o hormônio responsável por tirar o excesso de glicose do sangue e levar para dentro das células. Só que aqui começa o problema, porque quando essa glicose sobe rápido demais, o seu corpo também precisa agir rápido demais. É como pisar fundo no acelerador logo cedo, sem preparo nenhum. E por um instante, você até sente um certo alívio. Talvez uma leve energia, uma sensação de que agora sim o dia começou. Mas isso dura pouco. Porque logo depois, vem a queda. A glicose, que subiu rápido, também começa a cair rápido. E é nesse momento que surgem os primeiros sinais, sinais que muita gente ignora todos os dias. Você começa a sentir fome, mesmo tendo acabado de comer. Um cansaço estranho aparece, como se o dia já estivesse pesado antes mesmo de começar. A concentração diminui. E aquela vontade por mais comida, principalmente doce, começa a surgir. E aí você pensa que o problema é você. Que falta disciplina. Que precisa comer menos ou se controlar mais. Mas não é isso. O que está acontecendo é uma reação direta ao tipo de alimento que você colocou no seu corpo logo cedo. E o mais perigoso é que isso vira um padrão. Um padrão silencioso, que se repete todos os dias. Você acorda. Come esse tipo de café da manhã. Sente os mesmos sintomas. E continua achando que é normal. Mas não é. Seu corpo não foi feito para começar o dia nesse pico e queda constante. Esse tipo de alimentação, logo pela manhã, cria um ambiente interno de instabilidade. É como começar o dia já em desvantagem, sem perceber. E enquanto tudo isso parece pequeno, simples, quase insignificante, é exatamente aí que o problema começa. Quando você começa o dia desse jeito, com alimentos que fazem sua glicose subir rápido, você ativa um ciclo que quase ninguém percebe, mas que controla completamente o resto do seu dia. Porque o problema não termina no café da manhã. Na verdade, ele só está começando. Depois daquele pico de glicose, o seu corpo responde liberando insulina em grande quantidade. E essa insulina faz o trabalho dela, tira o excesso de açúcar do sangue. Só que, muitas vezes, ela faz isso rápido demais. E aí vem a queda. Uma queda silenciosa, mas poderosa. E é exatamente nesse momento que você começa a sentir aquele cansaço estranho, mesmo sendo cedo. Sua energia despeca. Sua mente fica mais lenta. A disposição some, e você nem entende o porquê. Mas não para por aí. Seu corpo interpreta essa queda como um sinal de alerta. E o que ele faz? Ele te manda um comando quase incontrolável: comer de novo. É aquela vontade repentina, urgente, que parece vir do nada. Vontade de mais pão, mais café, mais algo doce. E quando você cede, o ciclo recomeça. A glicose sobe de novo. A insulina dispara de novo. E depois, cai tudo outra vez. Isso vai se repetindo ao longo do dia, como um efeito dominó. E sem perceber, você entra em um padrão de dependência. Não é fome de verdade. É um desequilíbrio sendo alimentado. E talvez agora tudo comece a fazer sentido. Aquela fome constante. A dificuldade de ficar sem beliscar. A sensação de que precisa comer a cada poucas horas.
Não é falta de controle. É o seu corpo preso nesse ciclo. E o mais perigoso é que com o tempo, ele começa a se adaptar a esse padrão. Só que essa adaptação tem um preço. Seu organismo passa a precisar de cada vez mais insulina para dar conta da mesma quantidade de glicose. É como se as células começassem a ignorar esse sinal. E isso tem nome. É o início de um processo silencioso, que pode evoluir sem você perceber. Enquanto isso, você continua vivendo normalmente. Acorda cansado. Depende de comida para ter energia. Sente fome o tempo todo. E acha que isso faz parte da rotina. Mas não faz. Seu corpo está sendo forçado a funcionar em um ritmo artificial, todos os dias. E quanto mais esse ciclo se repete, mais difícil fica sair dele. Porque não é só físico. Ele começa a afetar seu comportamento, seu humor, sua disposição, sua clareza mental. Você não rende igual. Não pensa igual. Não se sente igual. E tudo isso pode começar com algo que parecia tão simples. Um café da manhã comum. E é exatamente por isso que esse ciclo é tão perigoso. Porque ele não chama atenção. Ele não dói. Ele não para você. Ele só vai, lentamente, te puxando para um estado de desgaste constante. E quando você percebe, já virou rotina. E sair disso, já não parece tão fácil quanto antes. E é aqui que mora o maior perigo. Porque diferente de outras condições que dão sinais claros, isso não chega gritando. Chega em silêncio. Aos poucos, quase imperceptível. Você não acorda um dia sentindo algo grave. Na verdade, tudo parece normal. Mas pequenos sinais começam a aparecer. Depois do café da manhã, um sono estranho. Uma dificuldade de manter o foco. Uma preguiça que não combina com o começo do dia. E você ignora. Afinal, quem nunca sentiu isso? Só que esses sinais começam a se repetir. Todos os dias. E aos poucos, outras coisas começam a mudar também. Sua barriga começa a aumentar, mesmo sem grandes exageros na alimentação. Sua energia não dura. Seu corpo parece sempre mais cansado do que deveria. E o mais perigoso, você se acostuma. Passa a achar que isso faz parte da vida adulta, da rotina, da idade. Mas não faz. Isso pode ser o seu corpo entrando em um estado de resistência à insulina. Uma condição silenciosa, onde suas células começam a não responder mais como deveriam à insulina. E quando isso acontece, o seu corpo precisa produzir ainda mais desse hormônio, só para tentar manter tudo funcionando. É um esforço constante. Um desgaste interno, que você não vê. E enquanto isso, a glicose continua circulando no seu sangue por mais tempo do que deveria. Mesmo que seus exames ainda pareçam normais. O problema pode já estar começando. E é por isso que tanta gente só descobre tarde demais. Porque no início, não dói. Não trava. Não impede você de viver. Mas vai deixando rastros. Cansaço frequente. Fome constante. Dificuldade de emagrecer. Queda de energia ao longo do dia. Sinais que parecem comuns, mas que juntos contam uma história. E essa história pode evoluir. Com o tempo, esse quadro pode avançar para algo mais sério. Algo que exige controle constante, mudanças forçadas, e que impacta a vida inteira. E tudo isso pode começar de forma simples, silenciosa, repetitiva. Todos os dias, no mesmo horário. Sem você perceber. O mais assustador é que muitas pessoas vivem anos assim. Sentindo esses sinais. Mas sem nunca ligar os pontos. Sem entender que o corpo está avisando. Porque o corpo avisa. Ele sempre avisa. O problema é que os sinais são sutis. Disfarçados de rotina. Escondidos em hábitos que parecem normais. E enquanto você continua fazendo as mesmas escolhas, acreditando que está tudo bem, o processo continua. Lento, constante, silencioso. Até o momento em que deixa de ser apenas um sinal. E se torna um problema real. E é exatamente por isso que ignorar esses alertas pode custar caro lá na frente. Agora vem a parte que quase ninguém fala. Porque depois de entender tudo isso, muita gente pensa: então eu nunca mais posso comer nada disso. E não é assim. O problema não é simplesmente o pão, o café, ou um alimento isolado. O problema é como você começa o seu dia. E o efeito em cadeia que isso provoca no seu corpo. Porque o seu café da manhã define o ritmo do seu metabolismo pelas próximas horas. E é exatamente aqui que você pode mudar tudo. Sem radicalismo. Sem complicação. Comece ajustando a base. Ao invés de iniciar o dia com alimentos que viram açúcar rapidamente,
Você precisa dar ao seu corpo algo que sustente de verdade. Algo que libere energia de forma mais lenta, mais estável. E isso começa com escolhas simples. Adicionar uma fonte de proteína logo pela manhã. Já muda completamente a resposta do seu corpo. Ovos, por exemplo. Ou qualquer opção que não provoque picos rápidos de glicose. Junto disso, incluir gorduras boas, que ajudam a desacelerar a absorção do que você come. E principalmente, evitar começar o dia com açúcar disfarçado. Porque ele está em todo lugar. No pão branco. No biscoito. No achocolatado. Até naquele café inocente cheio de açúcar. E quando você reduz esse impacto logo cedo, algo começa a mudar. Sua energia fica mais estável. A fome demora mais para aparecer. Sua mente fica mais clara. Seu corpo para de pedir comida o tempo todo. É como se você finalmente saísse daquele ciclo. E o mais interessante, você não precisa esperar meses para sentir isso. Muitas pessoas percebem diferença em poucos dias. Porque o corpo responde rápido. Quando você para de agredir ele logo na primeira refeição do dia. E aqui vai um ponto importante. Não é sobre perfeição. É sobre consistência. Não é o café da manhã de um dia. É o padrão que você repete todos os dias. E é exatamente esse padrão que pode estar te prejudicando. Ou te fortalecendo. A escolha é silenciosa. Mas o impacto é enorme. #hashtag fogo encerramento final mais reflexão mais CTA. Agora me diz. Você realmente achava que aquele café da manhã simples poderia estar causando tudo isso? A maioria das pessoas não faz ideia. E é por isso que continuam presas. Cansadas. Sem energia. Sem entender o que está acontecendo com o próprio corpo. Mas agora você sabe. E quando você sabe, você não consegue mais ignorar. Seu corpo está falando com você todos os dias. Na sua fome. No seu cansaço. Na sua energia. A pergunta é: você vai continuar ignorando? Ou vai começar a prestar atenção? Se esse vídeo te fez enxergar algo que você nunca tinha percebido, então aproveita agora. Se inscreve no canal. E começa a entender os sinais que o seu corpo sempre tentou te mostrar. Porque aqui, você não recebe só informação. Você aprende a se proteger.